Boa tarde, meus irmãos. Neste fim de domingo é bom que nós possamos estar juntos mais uma vez. Como igreja, já tivemos hoje um dia razoavelmente cheio. Mesmo à distância, nós tivemos o nosso encontro para oração logo de manhã cedo, depois tivemos a nossa escola dominical, tivemos o nosso culto matinal e aqui estamos novamente para poder louvar ao Senhor. Eu creio que é tempo também de nós agradecermos. No meio destas dificuldades todas, nós podemos pensar naquilo que seria a quarentena se não tivéssemos estes meios de comunicação. Estaríamos separados e não teríamos como nos ver, não teríamos como partilhar a palavra, não teríamos como comunicar entre nós. E apesar das dificuldades que existem, a verdade é que nós temos muitos recursos. E estes recursos que foram criados e que existem hoje também nos permitem a nós, como igreja, estar a existir, estar a partilhar de uma forma diferente. Vamos louvar ao Senhor por isto, vamos agradecer porque isso também é bênção dele. E por isso vamos começar este culto com um louvor de agradecimento. Louvando a Deus e dando graças a Ele porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e nós temos sempre razões para agradecer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom, agradecemos porque a sua palavra continua conosco. Nós temos este privilégio que é termos a palavra do Senhor nas nossas mãos e encontrar nela um manancial inesgotável de bênção, de consolo, de orientação. Ela é lâmpada para os nossos pés, como ela própria afirma, ela é luz para o nosso caminho.
E nela nós encontramos inúmeros textos que podem servir de bênção nesta hora, em que estamos à procura de alguma direção, em que tentamos perceber o que é que vai acontecer, não somente à humanidade, mas a nós como Igreja de Jesus. Eu quero partilhar com os irmãos hoje um dos textos proféticos mais interessantes, mais significativos e mais impressionantes. Em alguns sentidos ele pode ser até um pouco assustador, mas há também um texto maravilhoso que nos fala a respeito do poder do nosso Deus em termos de restauração. Estou a falar daquilo que nós encontramos na profecia de Ezequiel, no capítulo 37. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Ezequiel 37. Nós vamos ler a primeira parte do capítulo, em que Ezequiel partilha uma visão que ele teve, a visão de um vale de ossos secos. E diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobre o modo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel é o profeta de visões extraordinárias. É um homem que teve algumas das visões mais impressionantes e que nós precisaríamos realmente de grandes efeitos especiais para poder representá-las. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, não será muito difícil fazer esta cena dos ossos voltando a ter vida. Mas, certamente, a visão foi assustadora para Ezequiel. E é bom nós olharmos para ela em seu significado original, mas também em sua aplicação para nós. Parece claro que esta mensagem foi dada a Ezequiel durante a noite. Provavelmente uma visão noturna. Ele não foi levado pessoalmente a este local, o Senhor o levou em espírito, ou seja, ele teve uma visão espiritual daquilo que estava a ver. Esta sua visão acontece um pouco antes de chegar a informação sobre a queda de Jerusalém. Nós devemos lembrar que Ezequiel faz parte da segunda leva de judeus de Jerusalém para a Babilônia. A primeira leva foi aquela que levou apenas a elite do povo, os nobres, as pessoas mais importantes, aonde foi Daniel, que depois se tornou o homem tão significativo no reino da Babilônia. Depois, a segunda leva foi aquela onde Ezequiel foi levado com grande parte da população de Jerusalém. Depois, finalmente, Jerusalém vai ser destruída. E é esta informação que vai chegar ainda ao grupo que já está lá e onde Ezequiel faz parte. E esta visão que ele recebe é prévia à informação de que Jerusalém foi destruída. Como que é preparar o seu coração para esta notícia tão terrível? Ele recebe esta ordem de ter esta visão e de andar no meio deste vale. A visão era assustadora. Ele está num vale em que o vale está forrado de ossos secos. Podemos dizer que seria um campo de batalha,
um lugar onde grandes hostes tinham sido destruídas, mas as pessoas não tinham sido enterradas e estavam ali ao sol, tinham sido secas até ao ponto de só sobrarem os ossos e os ossos estarem muito secos, o que significa que isto era algo já com algum tempo. Esta cena era uma cena certamente muito difícil para Ezequiel. Ele era de família sacerdotal e os sacerdotes não podiam tocar em nada que estivesse morto, porque isso os contaminava. Ora, a ele que é um sacerdote e que não pode se contaminar com coisas mortas, é dada a ordem por Deus para que ande no meio de ossos, dos restos de um cemitério que está ao ar livre. Portanto, isto certamente foi difícil para ele. Também ele sabe que estes ossos secos representam certamente maldição, porque para o povo de Israel não ser enterrado era sinal de maldição. Alguém que não era enterrado era maldito, porque não tinha sido devolvido à terra como era a regra estabelecida por Deus para o seu povo e que normalmente era feito de forma sistemática. A pergunta que é feita então a Ezequiel é uma pergunta teste, como tantas vezes o Senhor o faz na sua palavra. O Senhor como que prova a fé de Ezequiel e lhe pergunta: Ezequiel, olha para este mar de ossos, um vale cheio de ossos secos. Será que é possível, de alguma forma, que estes ossos possam reviver? A pergunta é difícil de responder. É claro que alguém pode dizer, Deus tem todo o poder, mas vejamos bem, não estamos aqui a falar sobre a mera ressurreição. Quando pensamos em ressurreição, estamos a pensar num corpo de alguém que faleceu, alguém que morreu, mesmo que seja alguns dias, mas ainda há um corpo que nós possamos olhar. Ainda existe, não é alguma coisa concreta em quem nós possamos identificar como uma pessoa. Não é o caso aqui. Aqui nós temos ossos já separados do corpo. Eles já nem juntos estão espalhados pelo vale. São ossos completamente secos. Não há pessoas propriamente para serem ressuscitadas. Existem ossos espalhados. Ezequiel, no entretanto, é sábio. Ele já tem experiência suficiente com o Senhor para não colocar limitações. E, estando no Espírito, ele está certamente humilhado pela presença do Senhor junto a ele, e ele responde de maneira certa. E ele diz: Senhor, tu sabes. Quem sou eu para colocar limitações ao teu poder? Eu não tenho muita capacidade para responder, mas só tu sabes, Senhor, se isto é possível. E então vem uma ordem dada pelo Senhor ao profeta, é natural, ao profeta é digo que profetize. E a profecia então vai ser dada a Ezequiel. Notemos isto bem. Hoje nós vivemos num tempo em que muitas igrejas evangélicas fazem uso, e talvez possamos dizer abuso, da ideia da profecia. São ordenados, domingo após domingo, que os crentes profetizem uns para os outros, sendo que não há nenhuma confirmação de que estes crentes possam obrigatoriamente ter o dom da profecia. A profecia, seja ela o transmitir a palavra do Senhor, ensinando aquilo que o texto bíblico diz ou explicando aquilo que é a palavra de Deus através da pregação. Seja a profecia, que seja a declaração do que Deus quer fazer ou vai fazer no futuro de alguém, seja como ela for, é um dom do Espírito Santo. Não é dada a todos os crentes e não é algo que deve ser encarado de ânimo leve. Não é algo que pode ser forçado aos crentes domingo após domingo, como se as pessoas pudessem simplesmente profetizar quando tivessem vontade de o fazer. A profecia era algo muito sério, porque no Antigo Testamento era dada a lei que dizia: se alguém profetizar e a sua profecia não se cumprir, essa pessoa deve morrer. Será que aqueles que usam de forma rápida e talvez banal e vã da profecia estão prontos para seguir esta linha? Se aquilo que estão a dizer aos seus irmãos em Cristo não acontecer, estão disponíveis para morrer? Bem, esta é a palavra do Senhor de forma completa e nós não podemos escolher o que queremos dela. A profecia vem de Deus, é algo extremamente sério e quando o Senhor dá, então nós devemos transmiti-la à frente. Ezequiel não vai falar da sua cabeça ou da sua emoção. Ele vai transmitir aquilo que Deus vai dizer a ele. É Deus que diz a ele aquilo que ele tem que dizer. E de forma muito fiel, o profeta tem que contar exatamente aquilo que o Senhor lhe diz, mesmo que seja muito duro. E muitas vezes para o profeta é extremamente difícil dizer aquilo que Deus quer que ele diga. Ele profetiza não aquilo que ele queria,
não aquilo que ele achava bonito. Provavelmente algo que ele até tinha dificuldade em acreditar, porque ele mesmo já tinha dito: Senhor, olha, não sei, tu sabes se é possível que estes ossos possam se transformar outra vez em corpos, mas pronto, eu vou profetizar conforme tu dizes. Então ele profetiza sobre aquele exército, digamos assim, sobre aquele mar de ossos secos. A cena que se segue faz-nos lembrar a descrição da criação da humanidade, da criação do homem inicial, que nós encontramos no livro de Gênesis. Nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, que Deus formou o homem do pó da terra. A criação do homem acontece em dois passos, possamos dizer, em dois estágios. Primeiramente, Deus faz o homem do pó da terra, digamos, o seu corpo. Ele modela o homem, digamos assim, a partir do pó. E depois que o homem está formado, o seu corpo está formado, o texto bíblico diz que o Senhor soprou nele o fôlego da vida. E então passamos a ter um ser vivente, o ser humano. Aqui nós temos novamente as duas etapas da criação. Primeiramente, há um passo extraordinário no primeiro momento da profecia de Ezequiel, em que os ossos se juntam, osso com osso, encaixando nas articulações corretas, são cobertos de tendões, são cobertos de músculos, são cobertos de pele, mas ainda não estão vivos. Provavelmente ainda estavam no chão. A seguir, há uma segunda profecia, e nesta ocasião o Espírito responde à profecia de Ezequiel e entra nos corpos, e então nós não temos mais apenas ossos com ossos, não temos apenas corpos que recuperaram, nós temos um exército vivente. E este grande vale cheio de ossos, de repente transforma-se numa tropa. O exército do Senhor, o povo de Deus, vivo e pronto para agir e responder à sua vontade. Este episódio extraordinário era uma profecia dada a Ezequiel de consolo para o povo de Israel. Israel estava a viver um tempo de grande dificuldade, estava a viver um momento de grande tristeza. O texto nos fala a respeito de algo que era um dito, um provérbio que corria entre o povo na época de Ezequiel. No verso 11 diz assim: Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esta era a declaração feita pelo povo. De facto, Israel já tinha deixado de ser nação há mais de um século. Judá tinha sido destruído e derrubado. Jerusalém tinha sido tomada pelos babilônios e o povo israelita estava espalhado pelo exílio. Do ponto de vista humano e racional, Israel tinha deixado de existir como nação. E para muitos este provérbio faria todo o sentido. Estamos exterminados. Somos uma minoria espalhada. Não existe nenhuma possibilidade de voltarmos a ser um povo forte. Todas as promessas que foram feitas aos nossos antepassados acabaram-se. A nossa esperança terminou. Nós, como povo, estamos exterminados. E o Senhor responde e diz: visto o que aconteceu, Ezequiel, é o Senhor que sou capaz de pegar este vale de ossos e transformá-lo num exército vivente. Estou a dizer-te que é isto que eu vou fazer com o povo, o meu povo, a casa de Israel. Eu vou pegar este grupo de pessoas que estão espalhadas pelas nações e vou reagrupá-las. Israel vai voltar à sua terra e vai voltar a ser um povo, vai voltar a ser uma nação, vai voltar a ser o meu povo, e todos os povos da terra saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou Deus. E de uma forma muito especial, Israel vai saber que eu sou Deus. Esta é a promessa e esta é a palavra dada. Esta promessa extraordinária de ressurreição de uma nação é dada através desta visão perturbadora, mas impressionante, para que Ezequiel pudesse transmitir ao povo a confiança da parte do Senhor, que apesar daquilo que eles estavam a viver, certamente haviam de prosperar. Olhando para este texto, eu gostaria que nós meditássemos nele para a nossa realidade hoje, assim como estamos a viver diante desta pandemia. É claro que o texto pode servir para a Igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar do mundo, mas eu quero aplicá-lo de uma forma muito especial à realidade da Igreja do Senhor Jesus hoje na Europa. Hoje nós sabemos que a Europa é o continente mais afastado de Deus. Se nós olharmos para os números daqueles que são os crentes em Cristo Jesus, daqueles que creem em Jesus pela fé, daqueles que de fato entendem a salvação por meio da graça de Deus e através da fé em Jesus, estes
são a menor percentagem no continente europeu do que em qualquer outro continente. Nós somos apenas cerca de 2,5% da população. Neste continente europeu, onde um dia o cristianismo foi tão forte, este continente europeu, de onde um dia saíram a grande maioria dos missionários que levaram o Evangelho para o hemisfério sul, hoje nós vivemos um tempo de sequidão. Um tempo em que a igreja é pequenina, fraca, e talvez alguém possa olhar para ela e dizer: é apenas um vale com muitos ossos secos, porque de facto esta gente não tem condições de fazer diferença. Hoje, se nós sairmos à rua e perguntarmos aos nossos vizinhos, às pessoas que estão à nossa volta, talvez aqueles com quem nós convivemos com mais frequência, e perguntarem: você sabe o que é um evangélico? As pessoas vão olhar para nós e provavelmente vão ter dificuldade em dizer o que é. Se nós formos mais específicos e perguntarmos mesmo: você sabe o que é um batista? As pessoas certamente não vão saber responder. Vão talvez confundir evangélicos com várias outras coisas que existem por aí. Certamente não vão conseguir dizer o que é um batista, porque nós somos tão poucos. Podemos dizer que somos tão insignificantes que a nossa marca na sociedade onde nós estamos passa despercebida. Para esta igreja pequena, para esta igreja que não tem tido capacidade de fazer grande diferença na sociedade, eu gostaria de dizer, irmãos, que esta pandemia que estamos a viver pode ser o momento em que o Senhor está-nos a dar a oportunidade de alcançar o nosso país, de alcançar a nossa vizinhança, de alcançar os nossos amigos e os nossos familiares. Eu creio que este pode ser o momento em que o Senhor está-nos a dizer, em que Ele vai soprar sobre nós com o seu Espírito e a Igreja de Jesus vai responder na Europa e vai reavivar-se na Europa e vai deixar de ser um vale de ossos secos e vai se transformar num grande exército. Um exército poderoso que vai poder fazer a diferença aonde está. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem a respeito desta situação das igrejas não poderem se encontrar com muito receio. O raciocínio parece ser o seguinte: as pessoas estão a perder o costume de se encontrar. E todos nós sabemos que quando deixamos de ir à igreja durante 2 ou 3 domingos, fica mais difícil de ir a seguir. E se calhar quando nós voltarmos a abrir as nossas igrejas, os templos vão ficar vazios. Meu irmão, em nome de Jesus, eu gostaria de lhe dizer que nós podemos crer no contrário. E que não somente as nossas igrejas não vão estar vazias quando nós tivermos a oportunidade de novamente abrir as nossas portas, mas em nome de Jesus dizer aos irmãos: eu creio que nós vamos poder ter enchentes. Que as nossas igrejas não vão ficar vazias, mas elas vão se encher. Não vão se encher só dos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas vão se encher de pessoas que estão sedentas por descobrir este Deus em quem nós encontramos paz. Este Senhor de quem nós falamos, aquele de quem nós dizemos que nós podemos ter nele a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa segurança. Eu creio que é a hora da Igreja do Senhor Jesus se preparar. Se preparar para aquilo que vai vir depois desta pandemia. Os governos do mundo vão ter que olhar para a situação económica, vão ter que se preparar para aquilo que estão a chamar o day after, o dia depois. Como é que vai ser lidar com a economia mundial depois que isto passar? Estão com medo da recessão que vai chegar. A Igreja do Senhor Jesus tem que se preparar. Eu creio que nós não vamos viver tempos de recessão, vamos viver tempos de avivamento. Eu creio nisto, irmãos. Eu gostaria que nós pudéssemos orar sobre isto. E eu penso que, sobretudo, nós temos que estar preparados. Como crentes em Cristo, para estarmos firmados no Senhor, darmos o nosso testemunho agora e prepararmos para dar o nosso testemunho àqueles que vão nos procurar quando finalmente houver a oportunidade de o fazerem de forma livre. O texto da palavra do Senhor termina de forma extraordinária e diz que Deus levanta o seu povo para que o mundo saiba que Ele é Deus. A Europa tem sido o campo onde tem crescido mais o ateísmo, onde as pessoas mais fazem troça e riem daqueles que creem num Deus todo-poderoso. É nesta Europa cínica, é nesta Europa ateísta que nós precisamos nos levantar como Igreja de Jesus e dizer: Ele é o nosso Deus, hoje, e será o nosso Deus para sempre. Ele é aquele em quem nós confiamos e é aquele que nos dá a vitória. É dele que nós falamos, porque nele nós encontramos a nossa vitória. Que seja nesse Deus que nós nos baseemos, que nós possamos buscá-lo para que ele sonde do nosso coração e encontre em nós condições de nos usar para sermos bênção nas suas mãos. E isto nós queremos cantar antes de terminar este culto.
Sonda-me, Senhor, e conhece-me. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Tens aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e conhece-me. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Neste fim de domingo, que esta possa ser a nossa oração. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e encontrar em nós vidas disponíveis para que Ele possa nos usar e nós sejamos seus instrumentos. Que esta seja a nossa oração e convido-vos a fazê-la neste fim de dia. Querido Pai, nós te agradecemos pela confiança que a Tua Palavra nos transmite. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso,
Tu és aquele que és capaz de despertar um vale de ossos secos e transformá-lo num exército. Tu és, Senhor, aquele que és capaz de tomar uma igreja pequenina, atemorizada, que talvez olhe para o mundo mais procurando se esconder do que propriamente se expor, e transformá-la num exército corajoso, ousado, para anunciar quem tu és e aquilo que tu queres e podes fazer. Ó Senhor, que este tempo de pandemia não seja um tempo da igreja se esconder, não seja um tempo de nós apenas nos recolhermos, mas obedecendo, sim, Senhor, podemos ficar em nossos lares, mas usarmos todos os recursos à nossa altura, e são muitos, pela Tua graça, para dizermos às pessoas quem é o nosso Deus, aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa segurança, em quem nós temos a certeza, e transmitir esta paz, paz contigo, que só é possível a ser encontrada em Jesus. Ó Senhor, transforma-nos e usa-nos. Que na passagem desta situação, que certamente vai passar, a Igreja do Senhor Jesus possa se levantar mais forte, com um testemunho mais ousado, para dizer ao mundo aquele Deus em quem nós confiamos é um Deus que todos precisam e que a Europa também precisa conhecer e que as pessoas precisam descobrir. Ó Senhor, sonda-nos e usa-nos e prepara o nosso coração. Dá-nos, Senhor, da Tua paz e dá-nos também, Senhor, da Tua unção. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com o irmão. Durante a semana estaremos juntos, diariamente, seja meditando através do livro de Salmos, seja pensando nas notícias e fazendo a sua interpretação do ponto de vista cristão e bíblico. Acompanhe-nos e nós esperamos que possa ser bênção também para a sua vida. Que a graça e a paz de Jesus continue conosco. Quero estar escondido em ti. Estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levante e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só e confiarei na paz do teu poder. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em